Oi, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como o nome Yahuwah está ocultado nos nomes de Deus que nós já conhecemos, tá? Só lembrando que ocultar o nome já é um tipo de corrupção, porque um nome é a identidade de alguém. Nós não podemos alterar essa identidade, independente se o povo sabe pronunciar ou não aquele nome. É igual no Japão. Nós, brasileiros, temos nomes que eles não conseguem pronunciar no Japão. Mas o fato deles não conseguirem pronunciar não quer dizer que o nome que eles pronunciam seja o verdadeiro. O máximo que vai acontecer é a gente saber que eles pronunciam o nosso nome de forma diferente, mas não é o verdadeiro. Agora imagina, acaba o mundo e só sobra o japonês, e nos livros vai estar o nome das pessoas que eles não conseguem pronunciar, escrito de forma diferente, da forma que eles pronunciam. Isso vai ser o nome verdadeiro? Não. Ainda que aquele povo que tiver contato com esse material pense que é verdadeiro, mas não é. A verdade ela é absoluta, principalmente para nomes. O nome é a identidade de alguém. Ele não pode simplesmente ser alterado por conta que um povo não sabe pronunciar ele corretamente. Então vamos lá. Quais os nomes que nós conhecemos de Deus? Um deles é Jeová. O outro é Javé. Em inglês, Yehová. Ainda põe um H, se eu não me engano. E o mais próximo, Yahweh. Então, o que acontece? Nós sabemos que o J, ele é colocado sempre no lugar do Y. Diz a convenção que o J, ele significa um duplo I. Um duplo I virou um J, para substituir o Y. Tá? Nesse caso aqui, o E faria parte, né, das vogais maçoréticas. Esse O aqui, o que acontece? Esse O, ele representaria o Rho, tá? Se a gente for levar em consideração as vogais maçoréticas. No hebraico antigo seria o Ru. Só que aqui o que acontece? Como a língua grega omite o H, o que aconteceu aqui? Eles omitiram o H, então já virou GO. Aqui no caso o V, nós sabemos que o V também pode ser W ou U, que eles colocaram o V. E para terminar, o A, que estaria mais próximo do nosso Yahuwah. Algumas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar aqui o A no final, porque o rei, a letra rei no final, ele tem som sim de H, tá? Quem conhece a língua hebraica vai saber que tem diversas palavras lá que o rei no final é H, inclusive Sará, que é a esposa de Abraão. Então, aqui nós vemos, viu, que aqui é facilmente identificável. O J foi substituído pelo Y. O E, que no caso seria o A, mas como aqui eles usaram o padrão maçorético, ficou E. O O seria o Rho, omitindo o H. O V no lugar do W, né, que poderia ser um A aqui. Então, aqui nós vemos que está bem próximo da nossa versão, certo? Javé segue no mesmo estilo desse, só que levando em consideração esse daqui, ó, Yahuwah. Então, aqui o J foi trocado pelo Y. O A, veja que eles usam o A ao invés de usar E. Eles usam o A mesmo. O V, continua o V, que também pode ser o W. Nesse caso, esse V, que seria o W, seria a letra Vav, né? E, novamente, omitindo aqui o H, que é o rei, que vem aqui. E no final, eles colocam o E.
O A no final, tá vendo aqui, ó? Vira E no final, igual tá aqui embaixo, segundo o padrão massorético. Viu como aqui eles fazem uma ocultação do nome, mas que nós conseguimos identificar as letras aqui também. Será que deu para pegar, mais ou menos? E aqui, ó, em inglês, fica mais próximo porque eles não omitem o H do rei hebraico. Por isso que fica bem mais próximo do original, se nós não levarmos em conta as letras massoréticas. Então, veja, o Y permanece, e em vez do A eles colocam o E, aqui vem o Ro, no lugar de Ru, porque o O é U, no hebraico antigo. Aqui eles mantiveram a letra V, ao invés de colocarem o W, e o AH no final. Olha só como esse está bem próximo do nosso Yahuwah, bendito eternamente. E aqui Yahuwah é praticamente a mesma coisa, só que com vogais massoréticas. Yah, Hu, troca o W pelo U, no hebraico antigo, e o E pelo A. Yahuwah. Olha como aqui está bem evidente. Diante disso, vejam como a pronúncia, que está bem disseminada no Brasil, foge totalmente do padrão. Normalmente usa assim, coloca mais um H aqui. E essa transliteração ela é bem errônea, por quê? Porque vem o Yud, o rei, o Vav e o rei, certo? Tem dois reis. No caso, o Yud representaria o quê? O Y. E cadê esse rei aqui? Cadê? Cadê esse rei aqui? O U seria o Vav e aqui esse H, certo? Cadê esse rei aqui nesse nome Yal? Cadê? Cadê esse? Não tem, né? Para vocês verem como essa transliteração ela é errada e corrompida. Eles omitem esse rei. Não é assim. Então, gente, ó, vou pegar aqui alguns exemplos de nomes próprios, tá? E como eles são pronunciados em japonês. Eu costumo usar muito o japonês porque é uma língua que eu tenho familiaridade. Então, olha só, veja esse nome, Carolina. Em japonês, eles vão ler Carolina. O nome dela é Carolina? Sim ou não? Não, mas o japonês não consegue pronunciar Carolina, não consegue, tá? Então, no Japão, ela vai se tornar Carolina, porque eles não conseguem. Mas isso faz do nome dela ser Carolina? Não, não é verdade? O nome dela é Carolina, mas no Japão eles não conseguem pronunciar corretamente. Veja esse nome, Rodrigo. No Japão é Rodorigo. O nome dele é Rodorigo? Ele vai se botarem, né, na identidade dele aqui, Rodorigo é o nome dele? No Brasil? Não é. Veja aqui, André. Como que o japonês vai falar André? Vai falar assim, Andoré. Veja que ainda é parecido, né? Andoré. Mas será que o nome dele é Andoré? Se ele estiver aqui no Brasil e alguém, Andoré, Andoré, será que a gente vai conseguir ligar o nome à pessoa? Cadê o Andoré? Você conhece o Andoré? É bem diferente, né? Andoré ainda tá parecido. Deixa eu pegar outro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Jaqueline. Como que o japonês vai falar Jaqueline? Vai falar assim. Diaquerine. Diaquerine. O nome da Jaqueline é Diaquerine. Já pensou? Alguém chega assim, você conhece a Diaquerine? Será que ela vai conseguir identificar que esse nome é ela? Se alguém chega assim do nada, Diaquerine, será que alguém vai conseguir? Será que ela vai saber que está falando dela? Veja aqui, ó, Rafael. Rafael, como que vai ser em japonês?
Rafael. Será que esse é o nome verdadeiro? Não é. O nome verdadeiro é Rafael. Mas o japonês, como ele não consegue pronunciar, ele vai falar do jeito dele. Mas o fato dele falar do jeito dele torna esse nome verdadeiro. Agora, olha esse, gente. Olha esse nome, Carlos. Como vocês acham que é o nome Carlos em japonês? Vou ler para vocês, ó. Caruroso. Caruroso. Será que o Carlos ia ficar feliz com o nome dele em japonês, Caruroso? Já pensou? Gostaria de falar com Caruroso? Será que esse nome é o nome verdadeiro do Carlos? Caruroso? O Carlos vai para o Japão e lá ele vai se chamar como? Caruroso. Caruroso. Será que o Carlos gostaria que o nome dele fosse Caruroso? O nome dele é Caruroso, gente? Só porque o japonês não consegue pronunciar, será que Caruroso seria o nome dele verdadeiro? Não, né, gente? Apenas que o povo não consegue pronunciar, eles vão tentar se comunicar dessa forma, mas não torna o nome verdadeiro. A verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Se um povo não consegue pronunciar determinado nome, não faz do nome verdadeiro, principalmente o nome, que é a identidade de alguém. O nome tem um significado, principalmente no hebraico, onde os nomes eram dados por conta dos seus significados. Por isso que nós devemos sempre buscar a transliteração do nome na sua pronúncia, na sua língua de origem, e não ficar buscando transliterações gregas, que era um povo que não conseguia pronunciar direito o nome do Criador, porque o nome é em hebraico e os gregos não pronunciavam certas letras em hebraico, da mesma forma nós, em português, como o ru, o H. Em inglês eles pronunciam ru, em japonês eles pronunciam ru, em outras línguas também pronunciam ru, mas no Brasil não, eles omitem o H e pronunciam apenas a vogal. E nós não podemos ter esse tipo de transliteração como verdadeira. É uma transliteração que está corrompida. Por quê? Porque é um povo que não sabe pronunciar o nome da forma correta. Não é porque os gregos transliteram o nome do Criador do seu jeito que faz esse nome um nome verdadeiro, mas apenas que eles não conseguem pronunciar direito, igual os efraimitas no tempo de Gileade, que eu citei já em Juízes 12. O nome é absoluto. Não, o nome não é relativo. Existe uma verdade e nós temos que seguir essa verdade, independentemente da cultura ou do povo. Por isso que é tão importante nós nos atermos para o nome na sua língua original, para não abraçarmos transliterações corrompidas e tê-las por verdadeiras. Então, não adianta nada as pessoas estarem falando que o nome Jesus não é verdadeiro, sendo que eles mesmos estão pregando uma transliteração errada de raiz grega. Que nós possamos buscar com entendimento a verdadeira transliteração na língua de origem, no caso o hebraico. Tá certo? Então é isso. Fiquem na paz do Criador e até a próxima.